Não se fala em outra coisa além da lista dos 100 melhores livros do século XXI que saiu pela The New York Times. Não sei a sua timeline, mas a minha foi bombardeada por essa lista, os livros, a colocação deles, quais a gente quer ler, qual a gente já leu nesta última semana. Se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar o link para esta lista aqui no descritivo do vídeo, mas sim, ela saiu recentemente, quem publicou foi o New York Times, que é uma referência, né, quanto a jornalismo e também quanto a crítica literária. E o critério, para além de terem sido publicados neste século XXI, ou seja, a partir de janeiro de 2000, seria de serem livros traduzidos, ao menos, para os Estados Unidos, ou seja, publicados nos Estados Unidos. Foram 503 pessoas consultadas, dentre elas escritores que amamos, como Stephen King, que votou nele mesmo. Eu fiquei, querido, né? Mas é claro que a gente pode ficar questionando também qual o alcance desses livros, dessas indicações, até porque o alcance da lista em si está sendo estrondoso. E se você pensa quais livros ficam cristalizados ao longo do tempo, provavelmente entrando em listas de clássicos, entrando para o cânone, você tem que pensar justamente nesse lugar hegemônico. Os Estados Unidos entram nessa com certeza, e há muito tempo. Portanto, não vai espantar ninguém, apesar de ser uma infelicidade, sim, não termos muita diversidade nessa lista em termos de países, nacionalidades, enfim, inclusive, né, livros nossos do Brasil. Esse tipo de pontuação, como eu estou fazendo, tem que ser feita, mas para além disso, vamos conversar. Eu quero contar para vocês quais livros dessa lista eu li. Pelo que eu pude ver, eu li 10. E eu gostaria muito que você me contasse aqui nos comentários quantos vocês leram e, mais do que isso, quais vocês leram, se vocês gostaram tanto assim deles, que é o que eu vou fazer agora com os meus aqui com vocês. Só que antes, uma palavrinha da nossa patrocinadora deste vídeo, que é a grande parceira, a Insider. Isso já tem um tempinho, então depois de ter experimentado um conjunto esse lindíssimo, que eu já mostrei aqui pra vocês, sempre apareço com ele e que é de verão, agora estou tendo a oportunidade de experimentar um modelito desse tão elegante e versátil, só que pro inverno, né? Eu estou vestindo a calça Air Flare e o Air Loop Top, que tem um tecido bastante gostoso, macio e canelado, que eu acho lindíssimo. Essa cor, gente, é muito especial, porque como vocês puderam ver, eu amo cores básicas para conseguir combinar com tudo. Então essas 4 peças, elas vão se combinar, e isso, na verdade, acontece até com as peças coloridas da Insider. Essa é uma marca que, além do design minimalista, que vai com tudo, tem uma tecnologia que faz com que as peças rendam mais. Então, gente, eu vou deixar para vocês aproveitarem aqui na tela o nosso cupom, que dá para sua primeira compra 18%, e para aquelas pessoas que já compram, já são fãs da Insider, os nossos habituais 12%. O link do Literaturice está aqui na descrição do vídeo. Bora lá que, confortavelmente que estou, vou contar para vocês sobre esses livros, que já vou adiantar, são incríveis. Realmente, assim, concordando com a galera, meu Deus, concordando mesmo. Eu vou começar pela rainha desta lista, que é a senhora Helena Ferrante. 4 livros dela, se não me engano, apareceram na lista, e os outros 2, infelizmente, são da tetralogia napolitana, o primeiro e o quarto, né? O primeiro tem essa capinha aqui, que é Amiga Genial. Ainda não li, infelizmente, mas está na lista, eu sou doida para ler. O que eu li dela foram Dias de Abandono, que é um livro, inclusive, que esteve em leitura conjunta, eu li com muitos de vocês. Trata bastante sobre o abandono de uma esposa, na verdade, o marido abandonou a família, certo? E há um questionamento muito grande sobre a loucura nessa condição, nessa situação. Muito intenso, é um livro que realmente, assim, vai remexer com o nosso íntimo, com a nossa subjetividade. E também eu li A Filha Perdida. Esse livro ganhou, inclusive, um filme que eu amo, sério, as atuações, a fotografia, e fala bastante sobre maternidade. Acho que, no geral, os livros da Helena Ferrante, até tem um outro livro que não entrou para a lista, mas que eu li também, fala bastante sobre isso, e é um tema que eu gosto bastante porque
não tem como falar da maternidade, de maternidades, no plural, sem ser uma conversa bem difícil. Eu li também Esboço, da Rachel Cusk, que tem capa maravilhosa, eu ia falar no plural porque trata-se de uma trilogia. E eu amo essa capa, nós temos aqui uma tradução da Fernanda Abreu. Só que esse livro, infelizmente dessa lista, talvez seja o que eu mais vou esquecer rapidamente. Sabe esse tipo de livro que você lê, é bom, mas que não te marca a ponto de carregá-lo consigo durante, os tempos aí. Eu facilmente esqueço das histórias que eu leio, infelizmente, mas alguns livros acabam sendo esquecidos mais rapidamente. Esboço traz aí uma personagem, mulher, central, que é a protagonista escritora, que está em viagem para Atenas, e ela vai dar uma aula de escrita criativa. Então nós temos aqui uma personagem já mais velha, que viveu bastante coisa, e que está cotidianamente em contato com a ficção, e com a criação de ficção também. Eu acho que essa é a grande sacada do livro, pensando aí no que ela tem da sua vida como exposto, o que ela vai contar para as pessoas que conhecem sobre sua vida, o que não é muito. Então, pouco sabemos dessa personagem. Talvez isso tenha contribuído para não ser um livro, uma história muito marcante, assim, porque eu esperava mais dessa protagonista, mas pouco soube dela. É uma intenção do livro, tá? Dessa experiência, mas ainda assim eu fiquei me perguntando, se isso não tem a ver com essa falta de empolgação com o livro. É bom, Como eu disse, todos os livros são incríveis, mas não tem nada a ver com este outro livro aqui que tá na lista, que é A Vegetariana, da Han Kang. É uma literatura sul-coreana e eu acho que uma das mais faladas aqui no Brasil, um dos livros que mais viralizaram, se é que eu posso falar disso. Nós estamos em tempos em que a cultura sul-coreana tá bombardeando, aqui o nosso país. E A Vegetariana é um livro que não é unanimidade entre os seus leitores. E eu sei disso porque eu fiz a mediação deste livro em um dos encontros aqui do Leia Mulheres da minha cidade, quando eu era mediadora, junto da Mari e da Chico, e não foi unânime, A opinião, assim, geral, ficou bastante dividida. Eu estive na opinião da parte do grupo que amou, e principalmente porque essa protagonista que de repente para de comer carne, e isso é uma questão séria e negativa para a sua família, acaba sendo o centro e acaba dando pra gente cenas muito, muito, muito intensas. Vocês não têm noção. A ponto de eu tê-las na minha cabeça, como, claro, eu as imaginei, até hoje, assim, depois de anos. Eu acho que já faz uns 5 anos que eu li esse livro. Enfim, a família quer controlar o corpo dela, seus desejos, e o livro é basicamente sobre isso, o que não é pouco. Convenhamos. Não é surpresa para ninguém que Reparação, do Ian McEwan, é um dos meus livros preferidos. Se tem um livro que eu gostaria de esquecer para reler novamente, assim, pela primeira vez, é esse daqui. Eu sempre falo disso, porque o final, a reviravolta que temos ali, tá muito ligada à arte, ao poder da escrita, dos livros em nossa vida. Da fabulação também, num geral, como algo intrínseco, essencial para o ser humano. Nós temos aqui uma história de falsas acusações entrelaçadas, associadas a condições sociais díspares, diferentes e muitas vezes julgadas. É maravilhoso, poético até dizer chega, sem que você queira que acabe. Você nunca quer que acabe isso daqui. E o filme também, temos um filme para ele, é maravilhoso enquanto uma adaptação literária. Eu sempre cito ele como um belo exemplo do que o cinema pode fazer quando adaptando um livro. E por fim, desses livros que eu tenho, mas ainda tem alguns outros que eu já li e eu vou falar pra vocês, mas eu não tenho aqui comigo fisicamente, 2 HQs, eu fiquei muito feliz de ver HQs nessa lista. Mas assim, são 2 HQs que sempre aparecem como indicações, pelo menos aqui no Brasil, Persépolis, da Marjane Satrapi, é maravilhoso, tá? Tem também uma adaptação, tem um filme para esse daqui, mas fala bastante sobre a vida de Marjane Satrapi.
é uma autobiografia. E um grande tema é a sua transgressão em relação à sua própria cultura, ao país em que nasceu e foi criada, que é o Irã. Marjane, ela passou por bastante coisa, sendo contrária a muito do que lhe foi imposto desde criança, mas principalmente na adolescência, tendo saído do país, né, em exílio e passado por poucas e boas também fora do seu país. É um livro bem pesado, duro, mas ainda assim muito importante. Assim como esse, nós temos em Fan Home a Alison Bechdel, que é a sua autora, falando sobre sua vida, principalmente sua relação com o pai, com a família, e quando ela decidiu contar para eles que é homossexual. O pai, que é muito ligado à literatura, traz essa figura central em sua vida, né, associada à ficção, à arte. Então nós temos aqui bastante do contato dela com o pai, mas também esse momento bem difícil dela, né, de se, enfim, abrir para o mundo, principalmente para aqueles que são seus próximos. Eu amo as ilustrações que são bem diferentes, né? Os traços aqui dessas duas artistas, dessas duas escritoras, são bem diferentes, mas assim, vale cada página. Esse daqui, Em Busca de um Final Feliz, da Catherine Bu, pra mim foi até que uma surpresa. Ele foi publicado aqui, ó, há muito tempo. Eu li quando ele foi publicado no Brasil, se não me engano. Foi publicado pela Novo Conceito, não sei se vocês lembram dessa editora, nem sei se ainda existe, mas à época foi uma das primeiras parceiras do Literatura e sim me enviava muitos livros, praticamente todos os que ela lançava. Esse foi um, eu gostei bastante da premissa e logo saí lendo assim que ele chegou por conta da sua premissa mesmo, que é uma história bem social, que fala bastante sobre um local de extrema miséria e como é você buscar, né, querer buscar, e não é nem só querer, precisar buscar de sua parte nisso tudo, de sobreviver. Eu até precisei aqui refrescar minha memória com a sinopse, porque faz tanto tempo que eu li, mas sim, se passa na Índia, em uma comunidade, uma favela da Índia que fica perto do aeroporto de lá. Então há essa exposição de um retrato social bem marcante. Também com cenas extremamente marcantes de imolação, coisa que ficou na minha cabeça até hoje. Se Em Busca de um Final Feliz ganhou o Pulitzer, A Quinta Estação venceu o prêmio Hugo. Bem importante aí na área de ficção científica. Eu revisei esse livro para a editora quando ele saiu aqui e tem uma pegada ecológica que faz parte da estrutura inteira do livro, assim. Nesse futuro distópico, a Terra passa por diversas catástrofes e quem tá no poder é quem consegue minimamente controlar isso e ditar, né, como todos ali vão sobreviver continuamente a essas catástrofes. Há alguns núcleos com vários problemas, vários conflitos internos, principalmente por conta da influência do meio em que vivem. E aí é que tá todo o diálogo, toda a reflexão ecológica do livro. E por fim, mas não menos importante, está Americaná também na lista. Americaná, da Chimamanda Ngozi Adichie, foi um dos primeiros livros assim que eu li que me tiraram da zona de conforto. Fala sobre uma mulher que é da Nigéria, nasceu na Nigéria e imigra para os Estados Unidos. É a história dela enquanto imigrante ali, mas também é a história dela enquanto uma mulher em formação. Muito bonito, bem longo, então a gente acompanha mesmo grande parte de sua vida e tem muitos questionamentos que é isso, né? Me tiraram da zona de conforto porque me são muito distantes. Também um dos primeiros livros da literatura nigeriana que eu li. E ufa, foram esses os livros. Eu poderia compartilhar quais da lista que eu estou a fim de ler, mas essa minha lista particular de livros que quero ler a partir dessas indicações todas só cresce. Já mudou desde a primeira vez que eu fiz e tirei print também, já não é mais esse print aqui, então vou poupá-los. Me conte aqui nos comentários o que você já leu, se vocês já leram alguns desses que eu mostrei, que li, que eu comentei rapidamente. São indicações que eu reforço. E eu vou agradecer a Insider, aos apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse e a todos vocês que estão me assistindo. A gente vai se falando, até o próximo vídeo, beijo e até lá então. Tchau, tchau!